Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico, né? A Voz do Espiritismo, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Araçatuba, Aliança Espírita Varas da Videira, a Casa da Caridade, a Casa da Sopa do Moarama, como é conhecida, né? Teve a alegria de receber, né, o Rodrigo Bassi, ele que é médico e faz parte da Associação Médico Espírita de Sorocaba, né? Vamos ouvir os cumprimentos do Dr. Rodrigo Bassi. Uma boa noite a todos os ouvintes, a todos os internautas. Foi uma grande alegria estar aqui na noite de hoje, na Casa da Caridade, né, da Aliança Varas da Videira, um centro que nos traz tantas recordações de carinho e com tantos amigos e familiares próximos do nosso coração aqui, tendo a sua casa de trabalho com Jesus. E uma grande alegria poder participar do programa A Voz do Espiritismo e levar o compartilhar dessas reflexões, desses estudos para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Um grande abraço a todos. Ô Rodrigo, antes deixa eu colocar aqui o tema que você abordou, muito importante: fé, saúde e a cura do ser espiritual. Muito interessante, muito importante mesmo suas colocações. O público aqui presente gostou muito de suas colocações, num assunto tão importante, né? Quanto mais passa o tempo, mais importante é a importância da saúde, porque envolve tantas outras coisas, principalmente na parte psicológica também, né? No psiquismo das pessoas, né, Rodrigo? Com certeza, né? A gente vê uma demanda e uma necessidade crescente de respostas, de busca, né, de respostas a questões sobre a saúde, a espiritualidade, a transcendência, de que maneira a gente encontrar os caminhos de maior equilíbrio do ser nas suas múltiplas dimensões. Tanto o equilíbrio da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde dos relacionamentos ou da saúde social e também da saúde espiritual, né, dessa busca de propósito, de significados de vida, aonde para nós espíritas cristãos e cristãos de uma maneira geral, o Evangelho de Jesus nos traz o roteiro a buscarmos, a seguirmos, a caminharmos no sentido de um equilíbrio, de uma harmonização e de um alinhamento com as leis divinas, com a lei de amor na sua máxima expressão, e com isso permitir trazer uma harmonia e um bem-estar possível na situação em que nos encontramos. Muito obrigado, tá, Rodrigo? Dr. Rodrigo Bassi. Nós vamos ouvir, os amigos da rádio, né, logicamente, ouvir as colocações do Dr. Rodrigo, e os amigos do site acompanhando também com as imagens, inclusive que ele mostrou aqui, as imagens muito interessantes também. Vamos acompanhar, tá, amigos? É com muita alegria em nossos corações que nós nos reunimos nesta terça-feira. Como todas as terças-feiras, nós reunimos nesta casa, neste horário, uma reunião pública para todos os que quiserem participar. O convite está feito. Mas nessa noite nós temos uma participação especial. É uma pessoa ligada à casa, né? Ele é o Rodrigo Modena, olha o sobrenome, Modena Bassi. Ele é neto do nosso companheiro que hoje está na espiritualidade, fundador desta casa, que é o seu Arlindo Matias Modena. E eu tenho certeza que a espiritualidade está em festa, porque vocês todos estão aqui para prestigiar esse nosso irmão tão querido. Ele é médico em Sorocaba, ele é espírita de berço, estudioso, muito estudioso, não só da doutrina espírita, mas também na profissão dele. E ele é membro da Associação Médica Espírita.
atuante, participa de várias palestras, quer dizer, corre um pouquinho, né, para atender a clientela física e a clientela espiritual. Com as graças e as bênçãos de Deus, nós temos hoje a presença dele aqui, né? Graças a Deus, ele está aqui e pode nos transmitir esse tema que é tão importante e tão interessante em nossas vidas. Eu, então, de início, quero convidar a nossa companheira Marinês para fazer a prece inicial e depois o nosso palestrante, que é, para nós, um sobrinho. Vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a figura meiga de Jesus, neste momento assim tão importante, onde nós nos encontramos numa casa espírita, numa casa de Deus, em busca de um aprendizado da nossa melhoria interior. Senhor Jesus, mestre de amor, mestre de luz, pedimos nestes instantes que a vossa proteção se faça aqui com a permissão de Deus, nosso Pai. Que os bons espíritos aqui presentes possam estar nos envolvendo, facilitando a nossa compreensão para a lição da noite, e que nós, na nossa ainda simplicidade, possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para recebermos os ensinamentos da noite. E sabemos também da importância destes momentos pela oportunidade que recebemos do alto de estarmos dentro desta doutrina procurando o aprendizado. Com a vossa prece, nós daremos início ao trabalho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Preciso falar no microfone. O Rodrigo, por favor, venha falar conosco. Você é todo... Vou tirar aqui, né? Uma boa noite a todos. Uma recepção aí tão carinhosa, né? Na casa, de familiares queridos, de amigos e daqueles que a gente compartilha o ideal espírita cristã que nos faz sair, né, dos nossos lares na noite de hoje para chegar até aqui, para estarmos juntos, como dizia o Chico, né? Que nós nos reunimos nos templos religiosos, mas Chico se referia à casa espírita em particular, por conta das saudades que sentimos de Jesus, né? E acredito que todos nós, de alguma forma, nos dirigimos nesta busca espiritual de contato com as verdades divinas trazidas por Jesus e aclaradas por Kardec, né, em nossas vidas. Antes da gente dar início ao tema propriamente, a gente pediu para estar divulgando este evento que é realizado pela Associação Médico Espírita de Sorocaba, que completou, na verdade, em junho,
deste ano completou 10 anos da sua fundação oficial, e em comemoração a esses 10 anos, a gente vai estar realizando o primeiro Congresso de Saúde e Espiritismo, com o tema O Despertar do Espírito. E embora seja da AME, né, da Associação Médico Espírita, ela não é voltada apenas para médicos, assim como a AME também não é voltada apenas para médicos, mas para profissionais de saúde em geral que têm interesse nessa relação entre saúde e espiritualidade, e em particular nestes eventos abertos ao público interessado em geral. Então vão ter alguns momentos em salas menores voltadas mais ao público, né, que lida diretamente com o profissional de saúde, mas as palestras em geral são abertas e amplamente compreensíveis a todos. Vai ser no final de agosto, as inscrições estão aqui no site. Aí tem cartaz, né, e www.amesorocaba.com.br. Sei que não é pertinho, né, dá uns 500 e tantos quilômetros de distância, mas aqueles que tiverem interesse estão convidados a estarem conosco. Vai ser um fim de semana muito gostoso, muito agradável. E o tema que a gente se propôs a falar, fé, saúde e cura do ser espiritual, diz respeito a este tema, como já foi colocado, né, aqui por quem iniciou, de tão grande importância nas nossas vidas, embora nem sempre a gente pare para refletir, para ver o que o conhecimento da doutrina espírita nos traz sobre este assunto e de que maneira ele nos interage, de que maneira ele nos afeta, direta ou indiretamente. E a gente tem uma definição, antes só da gente prosseguir ali, o que é saúde? O que a gente pode entender quando usamos este termo saúde? O que vem à mente de vocês? Não tem certo, não tem errado, é só um compartilhar de ideias para ativar a nossa mente, para que a gente possa, não só eu ficar falando aqui, mas ser uma participação coletiva, né? O que vem à mente de vocês quando a gente fala sobre saúde? O que é saúde? Bem-estar. O que mais? Equilíbrio do corpo e da mente, conceito que vem lá dos gregos, né? Corpore sane, mente sã. O que mais? Vitalidade. Para a Organização Mundial de Saúde, esse já é um conceito bem antigo, de 1948. Porque até então a gente vê o conceito geral que girava de saúde como sendo a ausência de doença. Ninguém aqui falou isso, né? O que mostra que a gente está alinhado aí com o conceito de saúde hoje no mundo em geral. Então, se você tem doença, não tinha saúde. Se você não tinha saúde, tinha doença, e doença e saúde eram contrapontos. E a gente sabe que não é essa a realidade. A OMS coloca já há quase 70 anos a definição de que saúde é um completo bem-estar físico, mental, emocional e social. Então, ela já coloca o ser humano nessas múltiplas dimensões. A dimensão biológica é importante, a dimensão da nossa saúde física, da expressão de sinais e sintomas, daquilo que comumente nos faz nos dirigir aos consultórios médicos, de maneira geral, é importante, mas ela não é restrita em si mesma. Mas já é ampliado a definição de saúde como bem-estar emocional, social, mental. Sobre esta definição, pergunto para vocês aqui, quem se considera saudável? Com bem-estar físico, mental, né? Emocional e social.
Não, é saudável. Ou é saudável ou não é saudável. Quem aqui se considera saudável? Algumas pessoas se consideram, outras não. Tem um outro conceito da OMS que ainda não está completamente aceito, mas ele inclui a dimensão espiritual e a dimensão ecológica, como saúde. Ecológica no sentido da relação nossa com o meio ambiente, então o indivíduo saudável é aquele que está conectado com o ambiente em que vive e particularmente o seu consumo pessoal, inclusive de bens materiais, o espaço em que ele vive, o que ele produz de poluição, entra dentro de uma determinada cota que seria aquilo que, se todos no planeta Terra, os 7 bilhões de habitantes, produzissem, nós não poluiríamos o planeta. Aí já começa a complicar, né? E o espiritual, que na definição acadêmica traz a questão de propósito e de significado de vida. Então, se eu estou alinhado com o meu propósito existencial, com o meu objetivo existencial, com aquilo a que vim fazer, como sistema que sou, eu encontro em saúde. Aí a gente já amplia um pouquinho, né? Quem se encontra saudável sobre esta definição? A gente já começa a capengar, e quando a gente vai ver a definição dos espíritos, da equipe do Espírito de Verdade, né? A gente vai trazer algumas ideias. Uma delas é de Emmanuel, e Emmanuel traz esta frase no livro Consolador, na questão 95, que é de 1940 e pouquinho, 44, 45. Perguntado para Emmanuel, o que é saúde do ponto de vista espiritual? A pergunta feita foi essa. O que é saúde do ponto de vista espiritual? E Emmanuel responde, para o homem da terra, para nós terrenos, para o homem da matéria, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Todavia, para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Portanto, quando a alma está em desarmonia, ela adoece. E o processo de recuperação da harmonia da alma é o processo de cura. Então, o processo de saúde, do ponto de vista do espírito, é quando ele está em perfeita harmonia, não é em mais ou menos harmonia, é em perfeita harmonia da alma. Quando ele desconecta-se do seu objetivo existencial, desarmoniza-se, e isso a gente está falando não de uma encarnação, mas da trajetória de vida do espírito ao longo de inúmeras encarnações. Quando ele desarmoniza-se, ele começa a adoecer do ponto de vista do espírito. Embora muitas vezes fisicamente ele possa não apresentar doença detectada nos exames, mas como espírito ele começa a adoecer. E o processo de reharmonização, de recuperação da harmonia, é o que a gente na doutrina espírita entende pelo processo de cura do espírito. E olha, Emmanuel continua a frase, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Vírgula. Quando tem vírgula, aí a gente já começa a ampliar os nossos horizontes. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. O que Emmanuel está colocando aqui, nos provocando, é dizendo que, muitas vezes, moléstias, enfermidades da carne, do corpo físico, da nossa encarnação, fazem parte justamente do nosso processo de cura. Deu para entender isso? Emmanuel está dizendo que muitas vezes nós nos encontramos com o diagnóstico de enfermos ou trazendo doenças
no corpo físico, emocional, mental, mas isto pode, não necessariamente é, mas isto pode fazer parte do nosso processo de cura do espírito. Ele continua dizendo: o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É na alma ainda que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. E Emmanuel, assim como Kardec, assim como a doutrina espírita, de maneira alguma deixa de lado ou desvaloriza todas as conquistas científicas que já ocorreram. Kardec, na época dele, escreve vários textos sobre saúde, cura, particularmente em obras póstumas e na Revista Espírita. Tem um deles que chama Arte de Curar, em que ele trata a respeito se os males provêm do corpo, há necessidade de buscar um médico ou profissional habilitado na área para que possa auxiliar na recuperação da saúde. Se as moléstias advêm da dimensão energética, é necessário buscar terapias energéticas que conduzam a um equilíbrio. Agora, se a moléstia provém do desequilíbrio do espírito, da alma, há necessidade de buscar os recursos para a reharmonização, para a recondução desse processo de cura. Então, aqui a gente não está dizendo de que abandonemos os tratamentos médicos, não tomemos mais remédio, não façamos cirurgia, não é nada disso. Aquilo que é necessário de cuidado do corpo, é necessário cuidar-se, e intensamente, até para que a alma possa expressar e encontrar o seu caminho, o seu escoadouro de equilíbrio. Essa reflete um pouquinho isso que a gente está dizendo. Para a doutrina espírita, o nosso processo de adoecimento tem uma causação descendente. O que é isso? Ela inicia num nível hierárquico lá em cima e vai descendo, desorganizando estruturas cada vez mais materiais até chegar no nosso corpo físico. Então, a nossa doença não inicia no nível orgânico. Quando ela se manifesta num nível orgânico, por uma gastrite, por uma úlcera, por um diabetes, por um câncer, enfim, pelas mais diferentes moléstias que a gente tem no nível orgânico, ela reflete que há uma desorganização em níveis energéticos mais superiores. E a doutrina espírita nos traz que ela inicia na dimensão do espírito, pelo mal pensar, pelo mal sentir, pelo mal agir. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações contrárias ao bem, contrárias ao processo da lei de amor que nos conduz. Isso vai trazendo desorganização nos tecidos sutis, começando pelo corpo mental. Com isso, desequilibra o nosso perispírito, os corpos energéticos, vai gerando lesões no nosso perispírito, vai gerando rupturas nesse tecido espiritual chamado perispírito, vai lesando nódoas, manchas, que posteriormente comprometem o nosso corpo vital. Alguém falou de vitalidade aí como saúde. A gente só expressa vitalidade plena se a gente está em equilíbrio nessas dimensões, porque é a dimensão espiritual, mental e do perispírito que dá ou não vitalidade para o nosso corpo vital. E com isso pode chegar a trazer lesões, desequilíbrios, disfunções, tanto de hiper quanto de hipofunções. Então, tanto um hipotiroidismo como um hipertiroidismo, uma hipertensão como uma disfunção de uma desautonomia que faz cair a pressão, situações que aceleram o nosso metabolismo ou que desaceleram o nosso metabolismo, mostrando uma desorganização, sinalizando para nós que é hora de... Aliás, já passou da hora, né? Porque a gente enfermou, mas
sempre que vem um problema de saúde e ele se manifesta, seja em nós, seja na nossa família, assim como a gente pode ampliar o leque não só para as enfermidades, mas todas as tribulações da nossa vida, todas as situações que nos colocam em xeque, que nos colocam em desafio, seja um relacionamento difícil, seja uma dificuldade econômica, seja uma dificuldade no campo profissional, seja uma dificuldade no campo físico ou com um familiar, são situações de aflições que precisamos parar naquele instante, né? Não irmos reagindo perante a vida ou deixando a vida nos levar, né? Mas parar naquele instante, aquele é um momento de reflexão. É o momento de parar, de respirar e nos perguntarmos: o que a vida quer me ensinar com isso? O que eu, como espírito, preciso aprender com esta arritmia cardíaca? O que eu preciso aprender com esta cefaleia de repetição? O que eu preciso aprender com esta imunidade que não se equilibra e que faz com que eu fique enfermo uma atrás da outra? O que eu preciso aprender com este câncer que agora se manifesta ou traz o diagnóstico na minha vida? E a gente precisa sim buscar os recursos de equilíbrio do nosso corpo físico, porque senão não nos sustentamos na vida, mas não podemos parar só aí. Porque muitas vezes a gente recebe, né, no consultório, e mesmo espíritas, a maioria de nós faz isto também. E chegamos, por exemplo, com uma arritmia cardíaca. O coração está batendo descompassado, fora do tempo. E o que é que a gente busca? Alívio ou cura para esses sintomas. Muitas vezes sai lá, o médico identifica, faz os exames necessários, passa ali um beta-bloqueador. Isso curou? Tirou os sintomas. Né? É necessário tirar os sintomas? Evidentemente que é. Porque senão o coração vai ficar descompassado, dali a pouco ele entra numa insuficiência cardíaca e tendo o recurso a gente deixou de usar e com isso agravou a nossa situação. Mas a gente só aliviou sintomas. Porque a doença não está ali no físico. Não foi curado o desequilíbrio que fez gerar aquela taquicardia. E que geralmente, né, quando há afecções no campo do coração, tem a ver com o chakra cardíaco, que está relacionado com a expressão das nossas emoções, com a expressão da nossa afetividade, seja em exagero, seja em bloqueio ou dificuldade de expressão, e a gente precisa conduzir-se no entendimento que isso vem a me trazer de ensinamento. Que emoções que eu percebo que me desequilibram, que aceleram mais o meu coração, ou que me trazem enxaqueca ou dor de cabeça, ou que atacam a minha digestão, ou que fazem com que as minhas emoções fiquem perturbadas. E aí nós vamos nos perguntando e buscando nos conhecer. Porque se a gente não aproveita esse momento, que é um momento ímpar na nossa vida, porque é um momento de ajuste da nossa consciência com a lei divina. Como a gente estava dizendo lá, quando a gente manifesta aqui, significa que a gente já está desarmonizado aqui faz tempo, né? E às vezes a doença é a oportunidade de nos conduzir a um reequilíbrio. E às vezes a gente não aproveita, e aí esse desequilíbrio persiste em nós. A gente vai falar um pouquinho mais disso. É preciso cuidar da dimensão do perispírito ou da dimensão energética? É preciso, cada vez mais. Que terapêuticas cuidam desta área? Aqui é a alopatia tradicional, tá? Aqui é a alopatia. Então, remédio de farmácia, cirurgias, procedimentos, cuidam aqui, é o que tem de melhor para cuidar do corpo físico. Mas se a gente subir um pouquinho mais e resolver ir para uma dimensão vital ou para uma dimensão energética, emocional, o que cuida dessas dimensões? O que vocês me sugerem?
Água fluidificada, psicologia, homeopatia, que mais? Florais, a yoga, medicina ayurveda, antroposofia, fitoterapia. E tudo isso cura? Ajuda a equilibrar, mas cura? Não cura. Então passe não cura? Não, passe não cura. Água fluidificada cura? Não, água fluidificada não cura. Mas pode auxiliar enormemente no processo de reequilíbrio. A homeopatia cura? Não, não cura. E eu sou homeopata. Mas ela pode auxiliar muito no processo de equilíbrio, quando nós estamos falando de cura do ponto de vista do ser espiritual. Se nós estamos falando de cura do ponto de vista apenas do corpo espiritual, é possível que o passe cure, que a água fluidificada cure, que a homeopatia cure. Assim como se nós estamos falando só de cura do corpo físico, é possível que um antialérgico cure, que um antibiótico cure. Ok? Mas a gente precisa ir além e buscar na dimensão do espírito que aspectos podem me auxiliar no processo de cura. Né? E aí a gente tem aquele que não foi somente o mestre, mas puxando sardinha para o meu lado, né? Foi médico também, embora o título que ele aceite na Terra, e é efetivamente o título que ele precisa, é de mestre. Foi médico também e deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. E aí, para a gente entender, pelo menos no nível evolutivo em que nós podemos entender, que padrão de cura é esse, é preciso a gente olhar e estudar em profundidade, refletindo em nós, buscando em nós referências sobre as curas de Jesus. Kardec faz um estudo extraordinário na Gênese, outros autores também, para que a gente entenda qual é esse padrão de cura. E a gente vai dar uma pincelada em algumas coisas que a gente vem estudando ao longo desses últimos meses ou anos, falando um pouquinho desse padrão de cura que Jesus nos convida. E aí no Evangelho de Mateus, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. E entre as várias frases sinalizadoras do Cristo, no processo de cura, a gente encontra esta, que a gente vai trabalhar hoje especialmente, que é: a tua fé te curou. Veja que nos momentos em que Jesus usa esta frase, ele está enunciando uma verdade. Verdade com V maiúsculo. Ele não está passando a mão na cabeça de quem foi curado. Ele não está estimulando quem foi curado para que se sinta com poder pessoal. Não, ele está enunciando uma verdade, que ele, representante de Deus na Terra, o Espírito mais puro que já circulou entre nós, que trazia uma vibração e um fluido puríssimo, capaz de curar instantaneamente, capaz de reorganizar as células, capaz de fazer multiplicar células para que reconstrução de um braço, para reconstrução de uma bainha de mielina, para que o indivíduo paralítico voltasse a andar, reconstrução de um nervo óptico para que um cego voltasse a enxergar instantaneamente. Quando ele usa esta frase, a tua fé te curou, e nas curas em que ele usa isso, é porque efetivamente algo naquele indivíduo que foi em busca do Cristo foi capaz de mobilizar os recursos do universo, e entre eles as energias puras do Cristo que ali estavam, como um fluido, canalizadas para aquela pessoa. E aí a gente vai precisar, antes de falar da fé,
Eu queria fazer uma pergunta que às vezes a gente acha que isso já está meio claro e a gente passa, né? Quem aqui se percebe enfermo? Levante a mão, por gentileza. Quem aqui se percebe enfermo do ponto de vista moral? Enfermo, moral. Moralmente. Porque veja, só vai fazer sentido para nós se nós nos percebermos nas dificuldades que nós ainda carregamos. Porque Jesus diz que Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Doentes do quê? Do corpo que não era. Né? Doentes do corpo que estavam aflitos e em busca de solução, e a dor faz com que a gente se movimente, saia do lugar comum, mas particularmente para os doentes da alma. Porque não é possível que a gente compreenda que Jesus só estava falando para os doentes do corpo. Né? Era para os doentes do corpo, mas particularmente para os doentes da alma. E só partindo daí é que a gente vai compreender a nossa necessidade de buscar o Cristo para auxiliar no nosso processo de cura íntima, de cura do espírito. Tem um outro termo que fala aí, e que a doutrina espírita nos traz, chamado regeneração. O que é regeneração? Recuperação. Do ponto de vista orgânico, quando eu corto a minha pele, faço um corte, ela entra em processo de regeneração, que é voltar a crescer as células para que cicatrize aquele tecido e ele volte a funcionar normalmente. Se eu tenho uma infecção, por exemplo, isso agrava o meu processo de regeneração e não permite que ele aconteça. Muitas vezes eu preciso limpar, fazer uma cirurgia, retirar o abscesso, retirar o pus, tomar o antibiótico, para que aquela regeneração possa acontecer. E o nosso convite para este tempo de transição que estamos vivendo é que nós consigamos sair de um mundo de provas e expiações, que é a Terra. A Terra hoje é um planeta de provas e expiações, para que a gente caminhe para um mundo de regeneração. E quem quer caminhar para um mundo de regeneração? Eu desejo, pelo menos. Porque assim, se a gente não caminhar para um mundo de regeneração, veja que a gente não vai mais reencarnar no planeta Terra. Porque antes a gente falava assim, nossa, eu quero ir para outros planetas mais evoluídos, Júpiter, Saturno, passar a reencarnar em outros planetas. Hoje, se você desencarnar, chegar no mundo espiritual e falarem para você que você vai precisar mudar de planeta, você se preocupe, porque provavelmente você vai para um planeta mais primitivo. Que foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Porque a Terra vai mudar de patamar. Isso está na lei divina, ela vai mudar de patamar. Todas essas convulsões sociais que a gente vê, todas essas exacerbações da violência, da corrupção, da desonestidade, das angústias, das aflições, faz parte deste momento de transição. E evidentemente que a gente, às vezes, dá o foco no negativo. A gente faz isso no nosso dia a dia, né? E faz isso na mídia, faz isso no mundo em geral. Porque assim, hoje é uma... Estou de férias, terça-feira. Obrigado. O que a gente vai ver no noticiário amanhã? Ou se a gente chegar em casa, ligar o jornal da noite, ou amanhã cedo lendo o jornal, o que a gente vai ver? 80%, 90% é tragédia. Não é? Situações calamitosas, crimes, homicídios. Mas assim, hoje, no dia de hoje, quantas pessoas fizeram o bem? Quantas pessoas se curaram? Quantas pessoas visitaram um amigo? Quantas amizades não se encontraram, não se fizeram? Quantas pessoas não disponibilizaram do seu tempo para vir, por exemplo, em busca de um ambiente espiritual,
disponibilizaram do seu tempo para estender as mãos para auxiliar o próximo, para ajudar um enfermo, para visitar um hospital, para visitar um asilo, para visitar um presídio, levando paz, levando consolação. Quanto disso é noticiado? Praticamente nada. E isso é muito mais do que os crimes que aconteceram. A gente faz isso nas relações, né, com o outro. Por exemplo, às vezes a gente fica lamuriando, se queixando da nossa vida pelo que a gente não tem, ou pelo que nos falta, ou pelo que a gente gostaria de ter. E as coisas que a gente tem, pelas bênçãos, pela graça divina, aonde que a gente... Elas são muito maiores do que aquilo que a gente não tem. Não é? Se a gente colocar assim numa lista, faz 2 listas mentais, sem baixar a vibração, mas faz 2 listas mentais. Uma assim, aqui nesse lado, você contabilize todas as pessoas que você antipatiza, tem dificuldades um pouquinho, até aquelas que você odeia profundamente. Contabilize aqui, né, nessa mão. Sem baixar. Aqui nessa outra mão, você contabiliza todas as pessoas que você simpatiza, um pouquinho que seja, que você tem uma certa simpatia, até aquelas que você ama profundamente. Qual lista é maior? Acredito que a maioria de nós, a lista é daqueles que a gente ama um pouquinho, ou que a gente já ama profundamente. Se a lista desse lado é maior, né, a gente pode conversar depois. Mas é importante a gente reconhecer as nossas dificuldades, né? Mas qual que a gente foca a nossa atenção? Muitas vezes a gente foca naquelas pessoas com quem a gente tem dificuldade. E o nosso pensamento fica o dia todo girando em torno da imperfeição, do mal, que é transitório, que é passageiro. E deixamos de lado o bem, o belo, a amizade, aquilo que já é construção eterna do nosso espírito. Né? Não sei se vai dar... Bom, vamos falar disso daqui. Deu para compreender? Até aqui era uma introdução. Mas deu para captar a ideia? A gente vai falar um pouquinho da fé. Para aqueles que tiverem interesse e depois se aprofundar, o capítulo 19 do Evangelho, que é a fé que transporta montanhas, ou que remove montanhas, é extraordinário. E ali tem todas as informações que a gente precisa. Ele vai falar, e isso foi um estudo que eu ouvi de um amigo espiritual, numa casa espírita que chama Terra de Ismael, em Jurucê. Ele vai trazer dos pilares da fé. Quais são os pilares da fé? Porque a fé, ela é composta de múltiplos sentimentos bons, de múltiplos valores bons. Nós não estamos falando de fé cega, e nem nós estamos falando de acreditar, porque fé é diferente de acreditar. Por exemplo, eu, Rodrigo, acredito em Deus, mas eu tenho dificuldade, vou confessar para vocês, em ter fé em Deus. Eu acredito nos bons espíritos e na condução do planejamento reencarnatório, mas é difícil para eu ter fé nisso, porque eu tenho mais fé em mim mesmo do que fé em Deus. Isso é uma doença minha, falta de fé, e ao qual eu necessito construir em mim fé. Porque fé vem da palavra grega ou latina que significa fides, que é fidelidade. Então é uma relação de fidelidade com Deus.
fé em Deus é uma relação de fidelidade para com Deus. E a relação de fidelidade pede algumas coisas: respeito, compreensão, confiança e entrega. Eu tenho 2 meninos de 3 anos de idade. E quem tem criança pode ver isso. O que é uma relação de entrega e de confiança? O que é uma relação de fidelidade? Porque ele está em cima, né, de uma mureta e a gente fala, pula. E ele pula. Por que pula? Porque confia plenamente que eu vou segurá-lo. Não é? E às vezes a gente está num momento da vida em que a gente precisa pular. E ter a confiança de que Deus está conduzindo os nossos caminhos. Porque se a gente não pula, não sai do lugar. E não confiando, a gente não sai do lugar. E aí ele vai falar dos pilares da fé. E de que, para que nós saibamos ou identifiquemos em que grau está a minha fé, é necessário que eu olhe para estes 5 pilares, embora a gente possa ter inúmeros outros pilares, porque não se restringe nesses 5, mas esses são 5 principais, e que depois, se vocês lerem ali o item 2, 3 do capítulo 19, vocês vão encontrar exatamente esses pilares. Vocês chegando em casa, vocês consultam. E esse amigo espiritual fala que esses são 5 pilares da fé. A calma, porque toda fé verdadeira é calma. Sabe aguardar o tempo necessário das coisas, não é imediatista. A paciência, sente-se em paz e sereno diante das atribulações da vida. E, embora não fique acomodado, porque ser acomodado não é ter fé, né? Nem ser resignado, mas embora fazendo um movimento na direção do seu reequilíbrio, aguarda com paciência o tempo necessário para que se realize. A confiança em Deus é um pilar fundamental da fé, embora a fé não seja só confiança. Às vezes a pessoa tem muita confiança em Deus, mas tem pouca calma. Não sabe aguardar. Compreensão das coisas, compreensão da verdade e inteligência. Inteligência no sentido da razão, não do intelecto, tá? Porque a fé, ela é raciocinada, que nos propõe a doutrina espírita, que nos propunha Jesus. Então, a inteligência, a razão entra como um alicerce, um pilar fundamental da fé. E aí a gente pode traçar de 0 a 10 como é que está para cada um de nós a nossa fé. E aí a gente pode identificar em que sentido cada um de nós precisa. Se deseja construir fé, e para curar-nos é necessário a fé, o que eu preciso construir em mim? O que eu preciso de exercícios diários, ativos, e, quando a vida me convidar a essa mesma construção, prestar atenção e dizer, é a hora, é agora. Eu digo de mim, esse gráfico não representa a minha, né? Porque, na verdade, aqui eu percebo que a razão e a compreensão das coisas são construções que eu já trago, não em nível 10, né? Mas eu já trago em um nível um pouquinho maior. A calma eu trago num nível mediano. E os meus calcanhares de Aquiles são a paciência e a confiança em Deus. Então, esses 2 são os meus calcanhares de Aquiles na minha fé. Se eu conseguir elevar isso daqui para um nível 4, 5, eu alcanço um estado de fé equilibrado, compatível com a minha expressão que hoje eu consigo.
Então, todas as vezes que a vida me traz situações, tribulações, aflições que me convidam a construir paciência, hoje, eu digo, opa, graças a Deus. Porque como é que eu vou construir paciência? Só se alguém vier me importunar, testar a minha paciência. Só se as coisas não acontecerem no tempo que eu quero que elas aconteçam. E eu faço de tudo, mas aquela coisa não acontece. Eu ajudo o outro, mas o outro não se modifica no tempo que eu desejo. E isso vai me dando oportunidades de exercitar a paciência. Porque as virtudes ou os valores, comparando bem simploriamente, se nós não exercitarmos, não se desenvolvem. Assim como a musculatura nossa, se a gente não exercitar, ela não se desenvolve. Então, se eu percebo que eu tenho uma fraqueza, por exemplo, de quadríceps, falando na área de geriatria, né? E tenho dificuldade para levantar da cadeira e dar os passos, o que eu preciso fortalecer em mim? Essa musculatura da coxa, que é a que me faz levantar e andar. Adianta eu ir numa academia e fortalecer braço? Não. Eu vou continuar com as mesmas dificuldades. Eu preciso fortalecer aqui o quadríceps. E eu começo, quem já fez academia e não parou, no começo ela é muito dolorosa. Você chega em casa com acúmulo de ácido lático, dói para alongar, incomoda, não é? Depois de um tempo que você permanece, se sustenta, você entra num estado de equilíbrio e depois de um tempo você começa a galgar, a ganhar massa muscular. Assim é, por exemplo, com a paciência. Assim é com a confiança. Assim é com todas as virtudes. Se nós não exercitamos, nós não crescemos. E aí aqui a gente tem dois fatores chaves. Um é o conhece-te a ti mesmo, porque para que a gente conheça a si mesmo a gente precisa de humildade, e sem humildade a gente não estrutura a fé. Aliás, o orgulho e a prepotência é justamente o contraponto da construção da fé, porque aí é o indivíduo que confia em si mesmo e não se entrega na relação de confiança para com Deus. E aí um outro que compõe a fé é a vontade. Porque às vezes a gente confunde todo este processo com acomodação. Não, então eu vou ficar aqui acomodado no meu canto e esperando que Deus vai trazer. As coisas vão acontecer. Isso não é fé, isso não é resignação. A resignação é uma calma íntima, é uma serenidade íntima diante de aspectos ou de situações da vida em que eu não posso mudar. Em que eu faço o movimento, mas eu não sou capaz de mudar. Porque é necessário que a gente se movimente na alavanca do Espírito, que é a vontade. E a gente tem um exemplo, que é o que a gente vai fechar a nossa fala de hoje, que é o da mulher com perda de sangue. Ela é contada em diversos evangelhos, mas a gente trouxe o escrito do Evangelho de Marcos, que contava mais ou menos assim. Uma mulher estava enferma, faziam 12 anos. E ela já havia percorrido todos os médicos daquela região, todas as pessoas ligadas à área de saúde que poderiam auxiliá-la a curar-se, e ela havia gasto todos os seus recursos. E ela não encontrava nenhuma melhora. Pelo contrário, ela estava cada dia pior. E ela ouve falar de Jesus. Tendo ouvido falar de Jesus, vai em direção a Ele. Então vocês imaginem, a gente fazer uma viagem aí há 2000 anos atrás, Jesus andando, caminhando, uma multidão ao redor dele, né? Sempre que a gente lê os livros, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, conta dessa multidão ao redor de Jesus. E aqui, Jesus andava, passava por uma cidade e havia uma multidão ao redor dele. Mas uma mulher
movida por um sentimento, por uma virtude, por uma busca, caminha em direção ao Cristo. E diz para si mesmo: se eu for capaz de tocar nas suas vestes, ela nem pedia para falar com Jesus. Se eu for capaz de tocar nas suas vestes, estarei curada. E ela vai em direção a ele. Rompe aquela multidão, consegue chegar e toca no Cristo. Naquele mesmo instante, a fonte de sangue que ela perdia secou e sentiu em seu corpo que estava curada desta doença. E aí Jesus sente sair uma virtude, sente sair um poder dele. E pergunta: quem me tocou? Primeira pergunta para você: será que Jesus sabia quem o tocou? Provavelmente, né? Então ele queria algo a mais naquela circunstância. E aí os apóstolos, discípulos falam: mestre, tem uma multidão te tocando. Dezenas, centenas de pessoas estão te tocando. Como assim? Quem te tocou? Que pergunta é essa? E Jesus disse: não, senti sair uma virtude de mim. Senti sair um poder de mim. Senti sair um fluido de mim. Quem me tocou? E aí o Evangelho fala, não sei se eu trouxe essa parte. Não trouxe. Ele fala, assustada e amedrontada, aquela mulher vem, se joga aos pés do Cristo e diz toda a verdade. Por que ela estava assustada e amedrontada? O que ela havia feito de errado? Para a sociedade de hoje, nada. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, uma mulher tocar na túnica aquela que eles andavam, né? Tocar na túnica de um homem era considerado pecado. Ela não poderia tocar na túnica de um homem. E mais do que isso, era uma mulher que fazia 12 anos, trazia perda de sangue, ela esvaía sangue, né, provavelmente. Para os judeus daquela época, quando a mulher estava no período menstrual, ela era considerada impura. E ela não poderia tocar, nem o seu marido. Aquele que a tocasse, não sexualmente falando, toque mesmo, físico. Aquele que a tocasse estava impuro e precisaria ir para os rituais de purificação. Então aquela mulher era considerada impura, pecadora pela sociedade da época. Ela rompe tudo isso, rompe com esse preconceito, rompe com essas cristalizações de pensamento e vai em direção ao Cristo, movida pela fé, com coragem, e o toca. Por isso que quando ele pergunta quem me tocou, ela está trêmula, assustada, com medo. Por quê? Ela poderia ser julgada e condenada a uma pena naquele instante. Então, não foi fácil a decisão dela, foi? De ajoelhar ali e dizer: Senhor, eu te toquei. Fui eu quem te toquei. Ela, naquele instante, entrega-se à decisão do Cristo, do que fazer com ela. E olha que interessante que o Evangelho nos diz, e que a gente precisa ler nas entrelinhas, né? Aqui está dizendo assim, naquele mesmo instante que ela tocou o Cristo, a fonte do sangue que ela perdia secou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada desta doença. Se a gente pensar naquele esqueminha que a gente fez lá, espírito, perispírito e corpo, aonde que ela estava curada? No corpo
E provavelmente na dimensão energética também, porque foi através da dimensão energética que ela restabelece o fluxo de equilíbrio das energias e com isso comanda a sua dimensão do corpo e faz com que cesse aquela hemorragia, contraindo células uterinas, estimulando células de agregação plaquetária, enfim. Mas ela curou-se da dimensão energética e da dimensão física. E será que da dimensão espiritual ela estava curada? Ainda não. Isso é uma hipótese nossa, interpretação nossa. Na minha opinião, ainda não. Porque o Evangelho está dizendo aqui que ela sentiu em seu corpo que estava curada. E não que ela estava curada, ponto. E olha o que Jesus vai dizer depois que ela se anuncia: fui eu, Senhor. Jesus diz o seguinte para ela: minha filha, a vossa fé vos salvou. Ide em paz e sede curada de vossa doença. Ué, mas ela não estava curada? Jesus diz a ela, depois que ela estava curada, ele diz: sede curada de vossa doença. Seria aí depois da hemorragia, aí viria com o tempo ela se restabeleceria, né? Possível. Eu acho que assim, se a gente entende que as nossas doenças, as nossas enfermidades fazem parte dos nossos desequilíbrios morais, dos nossos desvios com relação à lei de amor, das nossas imperfeições morais, eu sinto que assim, naquele instante, porque ela podia ter ido embora. Quem me tocou? Quem de nós, na circunstância que ela estava, que poderia ali ser condenada, apedrejada, assumiria e diria: fui eu quem toquei? Quem de nós não? Opa, já alcancei os meus objetivos, senti que eu estou curada, tchau. Por que Jesus está falando que fui eu quem eu toquei? Tem um monte de gente tocando. Ela assume as responsabilidades dos seus atos. Naquele instante em que ela, independente de tudo que poderia acontecer com ela, sabe que foi ela quem tocou o Cristo e é dela que ele está falando, ela assume a sua responsabilidade perante os seus atos e confessa-se ali naquele instante. Eu entendo, assim, para mim, que este processo dela assumir a responsabilidade dos seus atos foi o que a curou do ponto de vista moral. Porque a cura física já havia acontecido, mas ela precisou de muita entrega, muita confiança, muita coragem para assumir a responsabilidade perante os seus atos ali naquele instante e estar entregue ao que poderia acontecer. E é interessante, essa é uma fala de um amigo espiritual, que diz que o exemplo dela não deve ser o da cura, mas o esforço por ela realizado. Porque veja que o processo de cura dela não acontece apenas com Jesus. Aquele instante em que Jesus a toca, ele finaliza um processo de 12 anos de busca. Porque fazia 12 anos que ela estava em busca da cura. Porque senão a gente acha que a cura aconteceu naquele instante, milagrosamente, não. Ela já vinha há 12 anos em busca da cura. E algo naquela mulher trazia de diferente, porque uma multidão tocava o Cristo. Mas só ela foi capaz de, com uma bomba aspiradora, retirar fluido de Jesus. Recompor o seu processo de cura. E o amigo espiritual diz: Senhor, vou ao teu encontro. Deve ser o nosso pensamento, né? Porque sei que tu podes me curar. Vou vencer a multidão. Qual é a multidão que nos afasta de Jesus? A multidão externa e a multidão interna. Vou vencer esta moléstia, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, seja ela moral,
porque tu estás a me guardar. Lembrar da frase de Jesus, que a tua fé que te curou. E aí esta é a frase que inicia o capítulo do Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente fica com esse convite de Jesus, de nos sentindo sobrecarregados, aflitos, irmos até ao Cristo. Fazendo como esta mulher que rompe os preconceitos, rompe uma multidão, rompe medos para ir em direção a Jesus, sabendo que Ele irá curá-la daquele processo que já há décadas ela carregava na sua intimidade. Muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, essa palestra foi maravilhosa, como não a gente esperava, até mais do que nós esperávamos, fez nos refletir sobre as nossas dificuldades, né, de melhorarmos, começando do nosso espírito, para que nós não tenhamos doenças físicas nem espirituais. Foi muito bom. Para a minha expectativa foi maior ainda. Me ensinou muito, eu tenho certeza que ensinou a todos nós, e nós agradecemos a Deus e a espiritualidade por te inspirar a nos ensinar. Continue assim na sua caminhada e ensinando mais pessoas. Muito obrigada. Agora, para terminar nosso encontro, né, muito bom de hoje, eu quero convidar o nosso companheiro José Silvio para fazer a prece de agradecimento. E dizer que após a prece do agradecimento e encerramento, o Rodrigo vai ficar à disposição de quem quiser fazer mais perguntas para ele. Ele se dispôs a conversar com as pessoas, e também depois nós vamos ter ali na outra sala um chazinho com um bolinho bem simples, tá bom? Todos estão convidados. Zé Silvio, por favor. Boa noite a todos. É com uma alegria muito grande que hoje a gente vê uma pessoa que nós vimos nascer, carregamos no colo, né? Ajudamos a cuidar de vez em quando, não é? E como está no Espiritismo, para conhecer o Espiritismo não precisa de muito tempo, precisa de boa vontade, de querer, como está aqui, com muita paciência, muita tolerância, e muitos jovens conhecem a doutrina porque já trazem uma bagagem também, mas o esforço, a dedicação no estudo, em passar todas as informações para frente. Nós agradecemos muito a você, Rodrigo. Nosso muito obrigado. Isso nos incentiva mais, um jovem, né, trazendo essa bagagem para todos nós. O nosso muito obrigado. E eu queria só dizer uma coisinha que ele colocou ali, que a gente tem que ter paciência. Eu sou uma pessoa, gente, que tem uma paciência imensa. Minha família me conhece, os amigos também. É uma paciência imensa. O meu nível está bem alto ali, só falta praticá-lo. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de informações, oportunidade de vibrar amor neste momento, onde todos nós podemos aprender esses conhecimentos com muita alegria, com muito amor no coração. Agradecemos ao Pai, a Jesus e aos bons espíritos por nos dar essa oportunidade na nossa vida. Que a paz do Senhor continue nos abençoando e abençoando o nosso amigo aqui, sobrinho, com muito carinho e amor. Nosso muito obrigado pelo dia de hoje. Que assim seja.